Bom dia, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de geografia. Boa terça-feira para todo mundo, né? O início aí, iniciando a semana praticamente. É um prazer sempre estar aqui na companhia de vocês, galerinha. Hoje a gente vai estar iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 4, onde a gente vai estar trabalhando sobre a representação do espaço, ou seja, como nós podemos representar o espaço, ou a forma como ele é representado. Bom, há diversas maneiras, né, há diversas formas de representação do espaço, ok? Mas existe uma que é bem conhecida no meio geográfico, tá? Que a gente utiliza muito para representar o espaço, que é, né, a utilização dos mapas. Os mapas, né, eles são formas de representações da superfície terrestre, né, do espaço onde nós estamos inseridos. Mas qual vamos dizer assim, qual é o principal objetivo, né, além de representar o espaço que os mapas eles trazem para a gente? Bom, além da representação do espaço, os mapas, eles nos trazem informações que talvez, né, nós não conseguíssemos tê-las através, por exemplo, do nosso olhar. Então, quando a gente pega um mapa referente à questão da vegetação, sobre a distribuição da vegetação, a gente está ali aprendendo qual é a distribuição da vegetação, né, sobre o espaço. Além da vegetação, nós temos vários outros tipos de mapas, né, e formas que nos possibilitam entender melhor, compreender como funciona o nosso espaço. Então, através dessas representações, a gente consegue ter acesso a diversas informações que só são possíveis para que a gente tome conhecimento delas através dessas representações que nós podemos encontrar nos mapas. Os mapas, eles sofrem constantes evoluções, né? Antigamente, bem antigamente, tá? Os mapas, eles não eram dessa forma que nós conhecemos hoje, né? Eles foram, na verdade, sofrendo modificações até chegar aos mapas que nós conhecemos atualmente. Bom, antigamente, né, existia também uma necessidade de reproduzir o espaço. E como que ele era reproduzido? Era na folha? Era no computador? Não, porque na época a gente não tinha isso, né? A população não tinha isso, a humanidade ainda não detinha dos meios tecnológicos para a produção de mapas. Então a gente utilizava, por exemplo, as pinturas rupestres, que é uma forma de pinturas e nas rochas, né, como uma forma de símbolos que a humanidade utilizava para representar aquele espaço. Ao passo, né, de muitos anos, esses mapas, essas pinturas rupestres, elas foram dando lugar, né, a outros mapas, a evolução dos mapas. Mas os mapas, eles são utilizados para algumas finalidades, como eu falei, né? Alguns órgãos públicos vão utilizar os mapas para tomarem conhecimentos das necessidades, por exemplo, de uma população, a fim de elaborar melhorias da infraestrutura da cidade, além da questão, né, por exemplo, da distribuição de energia, saber quais climas predominam naquela cidade ou no país. Então, os mapas, eles trazem essas informações para a gente, obviamente, de forma reduzida, tá? E aí a gente vai ver por que os mapas são reduzidos mais à frente, tá? Então, a gente vai ver aí, durante o capítulo 4, sobre a representação do espaço. E o mapa, né, os mapas são as formas mais utilizadas, tá? As formas mais tradicionais de representação do espaço. E que são muito utilizados, principalmente aí no campo da geografia, galerinha. Porque é uma necessidade a gente conhecer, né, a superfície terrestre, nosso espaço.
Bom, se a gente pegar um mapa, a gente vai ver que ele possui vários elementos que nos possibilitam, tá, compreender como aquele mapa ele foi produzido. A gente pode dizer que nós temos 5 elementos básicos que todo mapa deve ter, para a gente poder saber o que ele está tratando. Primeiro elemento básico é o título. É no título do mapa que nós vamos encontrar a principal informação do mapa, para saber o que aquele mapa está se tratando. Como que eu vou pegar um mapa sem título, né? Como que eu vou ficar sabendo do que aquele mapa está se tratando se eu não tenho título? Então, é um elemento essencial. A primeira coisa que a gente tem que saber, que um mapa ele tem que ter título. Além do título, nós temos também a orientação. Essa orientação, ela é indicada pela chamada Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, ela traz pra gente as nossas referências, os nossos pontos cardeais, nossos pontos colaterais, que nós já vimos, tá? Pra gente poder situar o norte, o sul, o leste, o oeste, né? Além dos pontos colaterais, né? Sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste, tá? Então, a gente também tem que ter essa orientação. No mapa, a gente sempre vai ter também uma Rosa dos Ventos. Além da orientação, nós temos que ter uma escala. O que significa a escala? A escala quer dizer quantas vezes aquele mapa ele foi reduzido, quantas vezes a realidade daquele mapa foi reduzida para que pudesse, por exemplo, caber dentro de uma folha de papel, tá? E nós temos também a fonte. A fonte, ela vai indicar de onde aquele mapa foi produzido. A gente precisa saber. Por que é importante a gente saber a fonte? Para saber se aquela fonte é segura, tá? Por exemplo, nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável, por exemplo, por grande parte da produção de mapas aqui do nosso país e do mundo. É uma fonte confiável. Por quê? Porque a gente conhece esse órgão que é responsável, um órgão importante para a ciência geográfica e outras ciências também. Então, nós temos que saber a fonte de onde está, ou seja, de onde está vindo aquele mapa. E também a gente precisa de uma legenda. A legenda, ela vai ser carregada de símbolos. Os símbolos, a gente vai poder identificá-los no mapa. Analisando os símbolos no mapa e olhando a legenda, a gente consegue situar o que aquela legenda está dizendo pra gente, as informações também contidas nela, tá? Então, são 5 elementos básicos: título, orientação, escala, fonte e legenda, tá? São elementos básicos que os mapas devem ter. Bom, como a tia estava falando, né? Os mapas, eles vêm sofrendo modificações ao longo do tempo, né? Eles vêm sendo atualizados ao longo dos anos. E hoje, se a gente parar para analisar, nós vamos ter várias formas de representação do espaço. Nós temos as fotografias aéreas. Como assim fotografias aéreas, né? As fotografias aéreas, pessoal, elas servem como base para a produção de mapas. Realmente vai ser uma câmera, normalmente é uma câmera que está adaptada a um avião, e essa câmera vai fotografar toda a superfície que aquele avião está circulando. E aí, a partir daquela fotografia, a gente consegue produzir um mapa referente às fotografias e inserir as informações contidas na fotografia. Então, também as fotografias aéreas são muito utilizadas no nosso meio, tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, foi muito utilizado os mapas, essas fotografias aéreas, como estratégia, né, contra os inimigos. E aí a gente vai avançar com essa ideia e cada vez mais utilizar essas câmeras fotográficas, né, que são acopladas aos aviões, e aí a gente tem o registro delas, e a partir do registro, ou seja, a partir dessas fotografias, a gente consegue deter as informações, né, e produzir um mapa sobre o que a gente está procurando. Na página 51, a gente tem até umas imagens de fotografias aéreas. Ó. Na primeira imagem, a gente tem um avião, tá? E aí a gente vai ter uma câmera acoplada, ou seja, uma câmera fixa nele, que vai estar fotografando a região onde aquele avião está circulando.
a partir dessa fotografia, a gente consegue produzir um mapa, tá? Obviamente que esses mapas serão produzidos, né, por especialistas. Além das fotografias aéreas, nós também temos as imagens de satélites. As imagens de satélites, elas vão surgir lá por volta de 1970, tá? Quando os Estados Unidos lançam um satélite chamado Landsat, tá? Landsat, tá? Na órbita da Terra, e esse satélite, ele fica responsável por, né, registrar as informações do planeta Terra, ok? Bom, nós temos, por exemplo, imagens de satélites pelo radar, nós temos imagens de satélite de comunicações, nós temos imagens de satélites de espionagem, né? Cada uma vai realizar utilizado por um determinado objetivo. Então percebam que os mapas, eles necessitam dessa tecnologia também para serem produzidos, né? A partir das fotografias aéreas, a partir das imagens de satélites. Por quê? Porque se a gente pega uma área muito ampla, né, uma área grande, vamos dizer assim, essa área ela necessita de um aspecto maior para ser capturada. Nem sempre a gente vai conseguir visualizar uma área por olho nu, né? A partir da nossa visualização e desenhar um mapa. Não, a gente precisa de um aspecto maior, de algo maior que nos possibilite produzir aquele mapa, tá? Então, as imagens de satélites, as fotografias aéreas são essenciais aí para ajudar a gente a ter uma visão melhor sobre o nosso espaço e aí a gente poder produzir um mapa, tá? Na página 52, nós temos uma imagem de satélite do município de Nísia, Floresta, lá no Rio Grande do Norte, que essa imagem aí é proveniente da imagem de satélite, tá? Mas essas imagens de satélites, elas servem tanto para mostrar uma cidade, um país, tá? Elas são muito utilizadas também, além das fotografias aéreas, tá? Bom, galerinha, fiquem atentos porque são 2 vídeos, tá? Esse é o nosso vídeo 1 e eu vou estar colocando o vídeo 2 lá para vocês, junto às nossas atividades, beleza? Obrigada pela participação, aguardem aí o próximo vídeo.